uma notícia que a gente aguardava um desfecho, mas ela acabou tendo contornos assim de novela, de minissérie. O Michael, enfim, vendido para o Al Hilal. Vai disputar o Mundial de Clubes pelo Al Hilal, 8 milhões e meio de dólares. Havia assim uma diferença, né? Que o Flamengo, que tem 80% do jogador, queria o valor cheio. E aí tinha a Goianésia, quando vendeu, quando teve a negociação do Goiás para o Flamengo, do Michael, a questão dos 5% do Goiás, que nunca chegou a ser um problema, mas de fato é algo que precisa ser pago. E aí o Al Hilal resolveu essa situação nas últimas conversas, nos últimos 2 dias a coisa começou a avançar e teve um desfecho agora pela manhã. Então o Michael é jogador do Al Hilal por 3 temporadas, são 3 anos de contrato, um jogador de 25 anos que chega muito para esse desafio do Mundial de Clubes, mas também, claro, aceitar essa proposta para o Michael foi a questão financeira que pegou e foi muito importante. Para o Flamengo queria fazer dinheiro com o jogador que ele investiu. Era um jogador que terminou muito bem a temporada, um jogador valorizado. Até por isso o Flamengo não tinha pressa de fazer o negócio. Né, ficou ali na dele. E quando as condições do Flamengo foram ficando cada vez mais claras, e aí o Al Hilal aceitou, o negócio teve um desfecho. E agora o substituto do Michael pode estar pintando por aí, daqui a pouco a gente fala dele. Vamos falar já. É Marinho. Marinho logo deve estar sendo apresentado pelo Flamengo. É uma notícia que também surgiu de ontem para hoje no gatilho, já está colocado, o André vai falar sobre isso já. Mas eu quero dar uma boa tarde para a mesa para a gente já introduzir o assunto, né? Sai Michael, chega Marinho. Marinho ainda não está confirmado, mas é possibilidade. E o mercado ganha um movimento interno que talvez signifique, não sei se eu posso dar essa dimensão, Casão, o movimento mais impactante até agora dessa temporada, essa chegada do Marinho, se ela for confirmada. Boa tarde, Casão, tudo bem? Fala, Lino. Fala, Kleber, Mansur. Prazer estar aqui participando com vocês. Eu acho o seguinte, o mercado do futebol brasileiro é muito complicado. Demora muito para acontecer as coisas. Porque demora para mexer uma peça. Quando uma peça se desloca, foi o caso do Michael agora, se desloca, aí o mercado começa a balançar, tipo dominó, sabe? Agora você vai ter que encontrar uma peça para colocar ali. Provavelmente vai ser o Marinho. O Marinho passou o ano de 21 inteiro assim, devagar, não jogando bem, não apareceu, não foi um ano legal e, assim, muito chateado já lá no início, quando começaram o Soteldo foi embora, Lucas Veríssimo foi embora, todo mundo começou a sair e ele achou que ele tinha que sair também, palavras dele também, em entrevistas. Então eu acho que agora chegou um momento, tava faltando uma peça a se mexer, Lino, sabe? Quebra-cabeça, você tira uma peça e você vai procurar outra para colocar no lugar. Eu acho normal, eu acho legal, foi bom pro Michael, eu acho, uma condição financeira boa. Michael se valorizou muito no Flamengo e o Marinho chega para jogar, só que o Marinho é aquele cara que joga lá do lado direito, corta para o meio, gosta da pancada no gol, bate muito bem na bola, se movimenta muito, vai chegar com toda a vontade, provavelmente, com muito tesão de jogar, porque era isso que ele queria, e vai cair num Flamengo, um dos melhores times do mundo no momento. Eu acho que foi legal, eu gostei do movimento, caso o Marinho chegue, né? Eu gostei desse movimento aí. Gostou, Kleber? Boa tarde. Boa tarde, Lino, André, Casa, Mansur, para você que está acompanhando a seleção, primeira seleção que eu faço no ano, bom 2022 para todos nós. Vou começar pela segunda parte, né? O Marinho fez tudo isso que o Casagrande falou mesmo na temporada do ano passado, mas fez uma grande temporada em 2020. O Marinho ele vai para um time com totais possibilidades de continuar disputando o título, mas aparentemente ele vai para ser uma opção desse time, como foi o Michael, né? O Michael foi titular do Flamengo e até virou alguma discussão se ele deveria ou não continuar no time titular a partir da lesão do Arrascaeta. No normal, o Marinho vai ser uma opção do time do Flamengo. Eu fico pensando, como se eu fosse o Marinho, né? Poxa, eu vou para o Flamengo, eu posso ser campeão, mas eu não vou ser titular. Bom, de repente, sobra uma brecha. Eu acho que ele vai para compor um elenco, assim, deixar o elenco muito estrelado, continua um elenco muito estrelado. Eu acho que ele é um jogador que fez
nessa passagem dele pelo Santos, ele mudou o status dele. Lamento pelo Santos, né? Porque o Santos está sempre recebendo o caso da lista. Quando saiu o Soteldo, aí saiu o Lucas Veríssimo, aí saiu o Pituca. O Santos está sempre saindo, né? O Santos consegue um título, consegue chegar a uma final de Libertadores, mas está sempre saindo. Era para contratar 6, contratou 3, acho que o Ricardo Goulart é uma boa contratação, mas perde o Marinho. Será que não havia mais uma condição de você ajeitar a vida do Marinho, eventualmente já renovar o contrato para o ano que vem? O cara tem 31 anos. Será que é com o Marinho que o Santos precisa fazer dinheiro e perde um jogador de potencial grande? E do outro lado, a saída do Michael, eu acho que é bem natural, é isso, é uma grana boa, um clube rico, vai disputar o Campeonato Mundial. Eu acho que o Michael estabeleceu assim, um limite, talvez, para pretensão dele de carreira, porque ele poderia eventualmente ser titular do Flamengo, ser titular em outro time do Brasil e até em um centro mais evoluído. Agora, quando vocês começaram a falar assim, é uma bomba, não, mas estava quicando, virou novela, virou minissérie. Agora, no começo do ano, eu estava com a minha família, meu cunhado, minha cunhada, minha mulher, e eles ficam assistindo Nos Tempos do Imperador, né? Que é a novela das 6 da Globo. Eu assisti o Novo Mundo e eles estão assistindo Nos Tempos do Imperador. E eles ficavam... Um dia eu cheguei com meu cunhado e falei assim, ô Milani, deixa eu falar uma coisa para você. O Imperador vai cair. Ele vai ser deposto. Não quero estragar a novela, mas ele vai ser deposto. Eu acho que o Michael era isso. Eu não sabia quando ia ser proclamada a República, mas que o Michael ia embora, eu acho que ia mesmo. Tava. Talvez a gente esteja exagerando e o Kleber matou direitinho. A gente está falando de um reserva do Flamengo. A gente está falando de uma transação que nem vai ser a maior, porque Yuri Alberto está saindo agora do Internacional talvez, também, mas ela tem impacto, sem dúvida nenhuma. Mas é bom, Carlos Eduardo Mansour, a gente sempre deixar claro que o impacto que a saída do Michael tem é no banco de reservas do Flamengo, aparentemente. Boa tarde, Mansour. Boa tarde, Lino. Boa tarde, Kleber, Casão, André Hernan. Prazer estar com vocês aqui. Eu acho que sim. Agora, vamos lá. Vamos por partes aí. Eu acho que é uma negociação que tem vários fatores envolvidos. Pelo lado do jogador, eu acho que ela é muito atraente, né? Sob o ponto de vista financeiro. O que se fala é que o Michael vai ter uma possibilidade, aos 25 anos, de praticamente triplicar os seus vencimentos. Então, eu acho que isso torna a negociação para o jogador muito atraente. E aí vem o lado do Flamengo. O Flamengo se vê diante de uma possibilidade de repor, e até com alguma sobra, repor o investimento feito no jogador, e que dentro do clube havia uma certa dúvida se ele era capaz de repetir o desempenho dos últimos 6 meses de 2021. Se a gente lembrar bem, o Michael chega ao Flamengo no início de 2020, é óbvio que é uma temporada marcada pela questão da pandemia, interrompida, mas até a metade, atravessando 2020, chegando à metade de 2021, havia uma sensação de que o investimento não tinha sido pago, né? De que não tinha valido a pena. O rendimento do Michael não alcançava o que se imaginava, mesmo para um jogador que fosse ser uma alternativa de jogo, uma maneira de mudar a forma, um jogador que pudesse mudar a forma de jogar do Flamengo, oferecer uma alternativa diferente. A sensação, até a chegada do Renato, era de que o investimento que não tinha sido pago. E aí a sensação muda. O que há é uma dúvida se o 2022 dele seria mais parecido com o primeiro ano e meio ou com os últimos 6 meses. E aí, vindo uma proposta desse tamanho, e aparentemente com o aval do Paulo Sousa, que olhou para o jogador, reconheceu qualidades, mas aparentemente não tinha no Michael uma peça como uma das primeiras opções, uma das opções imediatas, tão frequentes quanto o Renato fez do Michael, eu acho que aí tudo se encaixa para uma saída. O que eu acho é que a saída do Michael só dialoga com a chegada do Marinho sob o ponto de vista do dinheiro financeiro, de uma entrada de caixa que na verdade, a saída de dinheiro para fazer o desligamento do Marinho do Santos nem é tão grande, porque é um jogador em último ano de contrato, porque, sob o ponto de vista técnico, eu entendo que o Marinho se chegar ao Flamengo, ele chega como substituto do Kennedy. Porque o Paulo Sousa pediu à diretoria um canhoto que jogasse pelo lado direito, que é a função que o Kennedy deixou vaga. Muita gente até imaginava que o Kennedy pudesse ser o ala pela esquerda, mas aparentemente o Kennedy, ao sair, o Paulo Sousa pede um canhoto que jogue pelo lado direito.
E a minha sensação, um pouco por sensação, um pouco pelas informações de quem cobre o dia a dia e um pouco de conversar com as pessoas do Flamengo, é que a alternativa do Flamengo para suprir o Michael é outro jogador. No caso, o Everton Cebolinha, uma operação um pouco mais difícil, um jogador que tem vínculo com o Benfica, que tem jogado as últimas rodadas, ninguém tem exatamente a certeza de que é uma operação viável, mas ele é o primeiro alvo para suprir o Michael com essas características. E aí a gente tem que pensar o porquê de precisar ter um jogador pelo lado esquerdo. A gente só pode pensar esse Flamengo desse ano, desculpa me estender, perdão por isso, a gente só pode pensar o Flamengo desse ano imaginando como o Paulo Souza montou todos os seus times ao longo da carreira. Uma saída com 3 homens, que no Flamengo devem ser 2 zagueiros, mais o Felipe Luiz, 2 jogadores abertos, quase como alas, mas no momento ofensivo. Pela direita, um lateral, pela esquerda, um jogador com característica de atacante. Pode ser o Bruno Henrique? Pode, mas ele se afastaria muito do melhor dele, que é atacar a área. Então, talvez por isso exista essa busca por ter um jogador de lado de campo, do lado esquerdo, que consiga fazer esse corredor e esteja habituado a jogar aberto. E talvez por isso a busca pelo Cebolinha. Mas eu não vejo o Marinho, não é esse jogador, por característica nunca foi, eu vejo ele mais substituindo o Kennedy.